Olá, capitalistas e capitalistas. Eu sou Mário Goulart, o analista, e nós estamos nessa manhã de 24 de setembro, aí 9h25 da manhã, já faz um pouco mais de uma hora que saiu a ata do Copom, e eu queria discutir alguns itens que eu achei assim mais relevantes. Eu acho que vale a pena aí nas suas 6 páginas a gente olhar o que saiu de mais importante aí que a gente pode levar. Eu vou botar no Adobe, a gente vai ler diretamente da tela aqui. Então vamos lá. Ele fala aqui, o primeiro item é a atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom. Então ele fala em ambiente externo desafiador, em função do momento de inflexão do ciclo econômico nos Estados Unidos, ou seja, mudou, né? Os Estados Unidos vinham com uma política mais contracionista e decidiram, a partir da última reunião, agora em setembro, começar a cortar juros. Esse corte vem sendo adiado desde o começo do ano, ele vem sendo esperado desde o começo do ano e agora que ele foi mudado aí, teve esse corte e até surpreendeu que foi de 50 pontos base. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, em um ambiente marcado por pressões de mercado de trabalho. Ou seja, existe inflação aí, no mundo existe inflação e tem pressões de mercado de trabalho, e aí nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um movimento que já começa a apontar para talvez o mercado de trabalho esteja sofrendo um pouco devido às taxas de juros altas por tempo demais, né? Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica no mercado de trabalho tem apresentado dinamismo maior que o esperado, o que levou a uma reavaliação do hiato para o campo positivo, ou seja, existe um hiato de produto, existe uma percepção de que existe uma demanda grande por conta de uma série de fatores, uma delas é o aumento das transferências de renda, dos gastos governamentais, e como não tem capacidade produtiva para dar conta disso aí, nós vamos ter um hiato para o campo, um hiato de produto, o que provoca, ou seja, tem mais demanda do que a capacidade de aumentar a oferta. Então, nós vamos ter inflação aí, nós vamos ter um processo inflacionário em cima disso. E inflação medida pelo IPCA situaram acima da meta para inflação, com as expectativas para 2024 e 2025, na pesquisa Focus em 4,4% e 4% respectivamente. Legal. Aí nós vamos abordar aqui cenários e análise de riscos. Então ele fala numa taxa de câmbio partindo de 5,60 para o real dólar. Temos um preço de petróleo aí que segue a curva futura pelos próximos 6 meses, passa a aumentar 2% ao ano. E temos a hipótese de bandeira tarifária amarela em dezembro de 24 e de 2025. Existe uma preocupação aí de seca com termos aí a necessidade de bandeiras tarifárias mais altas. Lembrando que recentemente houve uma revisão, a ANEEL, né, a Agência de Energia Elétrica, revisou esse cenário para imaginar ela tinha falado em bandeira vermelha 2 e passou para bandeira vermelha 1 por conta de seca. Projeções do Copom são de desinflação, mas com inflação acima da meta de 3% no atual horizonte relevante. Desaceleração chinesa e variações de preços de commodities também discutidas pelo comitê. Especificamente hoje, né, na madrugada do dia de hoje, saiu mais um pacote de auxílio para a economia chinesa e provocou aí um aumento de mais de 4% no minério de ferro, que vem se refletindo em Vale. Também tem ajudado a Petrobras, o petróleo Brent acima dos 74,50 dólares o barril, também por conta de cenário de conflito no Oriente Médio. Vamos ver aqui o que mais que a gente acha de interessante. Fala aqui da taxa de câmbio do real, que apresentou volatilidade no período, refletindo alterações no cenário doméstico. E aí ele fala que não há relação mecânica entre a condução da política monetária norte-americana e a determinação da taxa básica de juros doméstica, né? Tampouco entre a taxa de câmbio e a determinação doméstica da taxa de juros. Eu não seria tão... Eu acho que existe uma relação sim, porque justamente são os diferenciais de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos que montam a taxa de câmbio, mostrando uma maior propensão a colocar dinheiro aqui no Brasil devido ao prêmio de risco ser maior. Então, para mim, tem isso aí, mas o Copom diz que não.
segue avaliando que a atividade e o mercado de trabalho domésticos vem apresentando maior dinamismo que o esperado, levando a uma reavaliação do hiato do produto para o campo positivo. A gente viu aí o PIB vindo bem maior que o esperado, né? Então por isso nós temos essa questão do hiato positivo e que aí ele fala que torna mais desafiador o processo de convergência da inflação à meta. A conjunção de um mercado de trabalho robusto, política fiscal expansionista e vigor nas concessões de crédito às famílias segue indicando um suporte ao consumo e, consequentemente, à demanda agregada. Então você tem aí elementos que são inflacionários. Ele fala também ganhos reais nos salários, mas sem aumento significativo de produtividade. Isso aqui até vale a pena a gente marcar aqui, porque esses ganhos podem refletir pressão no mercado de trabalho. Alguns membros enfatizaram a evidência de falta de oferta de trabalho em alguns setores, impacto potencial do mercado de trabalho sobre a inflação. Argumentou-se que não há evidência de que as pressões salariais estejam impactando preços, mas ressaltou-se que o crescimento real de salários, em se mostrando persistente acima de ganhos de produtividade, acabará tendo impacto sobre os preços. Aqui vale a pena ressaltar aqui. O comitê nota que o momento e a magnitude desse canal de transmissão permanecem incertos. Esse aqui é uma alfinetada no governo. Eu não sei como é que isso vai ser tratado ano que vem, porque a maioria dos membros do Copom terão sido indicados pelo atual governo. Ele fala no item 12 aqui de esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento do crédito direcionado e incerteza sobre a estabilização da dívida pública, tendo o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia. Aí ele fala também aqui que a percepção mais recente dos agentes de mercado sobre o crescimento dos gastos públicos e sustentabilidade do arcabouço fiscal vigente, junto com outros fatores, vem tendo impactos relevantes sobre os preços de ativos e expectativas. De novo, ele dá mais uma canelada no governo e diz que o mercado não está botando muita fé no arcabouço fiscal. Política fiscal crível, embasada em regras previsíveis e transparência em seus resultados, em conjunto com a persecução de estratégias fiscais que sinalizem e reforcem o compromisso com o arcabouço fiscal, são importantes elementos para a ancoragem das expectativas de inflação e redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. No item 14, ele fala de novo das desancoragem de expectativas de inflação e diz que a reancoragem é um elemento essencial para assegurar a convergência da inflação para a meta. O ciclo de crédito segue com expansão, mas as captações do mercado de capitais seguem fortes. A inflação de serviços, que tem maior inércia, assume papel preponderante na dinâmica desinflacionária do estágio atual, ou seja, nós estamos com inflação de serviços alta e isso tem sido difícil para trazer a inflação de volta. E na conclusão, o comitê avalia que o cenário prospectivo de inflação se tornou mais desafiador com o aumento das projeções de inflação de médio prazo, mesmo condicionadas em uma trajetória de taxas de juros reais mais elevada. E aí ele resume aqui, ó. Desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, maior resiliência da inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato de produto mais apertado, conjunção de políticas econômicas externa e interna que têm um impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio mais depreciada, e nos riscos de baixa ele fala em uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, que vem sendo que os Estados Unidos tem temido e por isso os cortes, teve um corte de juros de 50 pontos base e ontem, dia 23 de setembro, nós vimos aí até os membros mais hawkish do Fed falando em corte de 50 pontos base, mais um corte. Então, o Neil Kashkari, do Fed de Minneapolis, o Rafael Bostic, que tem sido também bastante hawkish, falando em corte de 50 pontos base. Impactos do aperto monetário sobre a desinflação global se mostrando mais fortes que o esperado. O Copom, então, fala da discussão da condução da política monetária, ele menciona todos esses elementos aí, e ele se pergunta que o início do ciclo deveria ser gradual de forma a se beneficiar do acompanhamento diligente dos dados em contexto de incerteza. Os membros concordam em iniciar gradualmente ciclo de aperto da política monetária. Olha aí, foi unânime, tem que ter um aperto visando a convergência da inflação à meta. O comitê também debateu o ritmo e magnitude do ajuste da taxa de juros, bem como sua comunicação. Em virtude das incertezas envolvidas, o comitê
preferiu uma comunicação que reforça a importância do acompanhamento dos cenários ao longo do tempo, sem conferir indicação futura dos seus próximos passos, insistindo, entretanto, em seu firme compromisso de convergência da inflação à meta. Então, eles não deu um guidance, ele diz que vai ter um ciclo de aperto, mas ele não dá indicações sobre o ritmo desse aperto. Então, aí a decisão foi de que, e foi unânime, isso é importante, demanda uma política monetária mais contracionista, aumenta a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais para 10,75 ao ano, entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta e segue no seu firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação e das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Pois é, gente, o Copom ele foi bastante claro aí na sua mensagem, né? Ele diz que temos um problema de hiato de produto, o mercado de trabalho aquecido, as transferências de renda, os gastos governamentais estão trazendo aí uma pressão inflacionária por conta de hiato de produto, ou seja, a produção não consegue dar conta do aumento da demanda, então se faz necessário restringir a política econômica. Isso será feito, mas ele não, como existem várias variáveis aí, inclusive ele tenta se dissociar um pouco do ritmo de corte de juros nos Estados Unidos, mas na minha opinião não consegue e acaba ficando aí um pouco em cima do muro em relação ao seu comunicado. Vamos acompanhar os próximos passos, ele foi unânime. O meu grande temor é que essa visão que eles têm aí em relação ao descompromisso do governo com uma política fiscal mais assertiva, isso possa mudar um pouco devido à mudança na composição do Copom a partir do final do ano que vem. Vamos acompanhar para ver, no final deste ano, desculpa. Vamos acompanhar os próximos passos. Obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Obrigado, um abraço.